Boa noite, meus queridos. Começando mais um podcast. Pode viver. Que honra estar com vocês aqui. Que maravilha. Mais um podcast, mais uma loucura pra gente falar. Mais algo como o Francesco fala, como que é? Vai alugar mais um triplex na sua cabeça. É isso que você fala, né? Rapaz, eu tomei um susto aqui agora. Por que aconteceu? Não, na hora que você falou, vai começar mais um podcast. Eu tô meio inspirado agora, sabe? Eu tô meio pronto. A prosa tá boa, né? É que o convidado é bom, né, moço? O convidado é bruto. Eu vou falar uma coisa pra você. É uma honra poder estar aqui, porque eu conheci um homem muito simpático, um cara muito acessível, de um pai que me impressionou pelo testemunho e pela fé. Legal. Então, eu não conhecia o dentista dos famosos, Uhum, que vou olha aí, falar. Eu não conhecia o empresário renomado, eu não conhecia o palestrante, eu não conhecia ninguém. De tudo, perdão se isso talvez ofende, doutor, mas é o que eu acredito. Eu acho que eu conheci a melhor parte, né? Exatamente. Filho, marido Exatamente. e É isso aí. profissional, assim, né? E ser humano, eu acho que é o É. mais legal. Por trás dos bastidores, né? Quem é o cara, assim, uma versão que pouca gente conhece, que a gente mostra só pra quem a gente tem um carinho, né? E é isso aí. Olha, Deus é muito bom. Doutor Whindersson. O Wadeson. Wadeson. Nominho difícil, né? Difícil, doutor Wadeson. Eu vou errar provavelmente umas 9 vezes ele. Wade. Wade. Igual o Deadpool. Wade. Isso que eu ia falar. Entendeu? Ah, Você viu? Eu sou famoso. doutor Deadpool, deixa eu falar. É tipo isso. Doutor, mas que honra mesmo. Pode falar. Eu Não. olhei, a hora que eu olhei ali, eu falei, Diogo do céu, eu conheço esse cara. Ele falou, lógico que você conhece, Douglas. Eu falei, não, mas eu conheço ele de algum lugar, acho que eu já conversei com ele. E foi uma conversa mesmo, que o senhor tinha chegado um pouco mais atrasado, a sua esposa estava no retiro, e eu fui brincando, e o seu pai veio conversando, mas eu não imaginava que era um ser humano tão sério. Eu cheguei dando bronca, lembra? Falei, pô, você Sim, deixou eu a mãe lembro. Eu aqui. fiquei, meu Deus. Aí você falou, meu Deus, tava uma emergência. E tava. Aí era algum paciente que precisava, né? Veio de Meu fora. Deus, que legal. Doutor, que honra ter o senhor aqui. Eu queria que o senhor se apresentasse, falasse quem o senhor é, toda a vida, família, profissional, pra gente começar esse podcast. Boa noite, pessoal. Bom, meu nome é Wadeson. Esse nome é fácil, né? Sou casado com a Johanna, tenho a Laura, nossa pequena. Minha família é uma família, assim, simples, mas cristã. Família que preza por carinho pelo próximo e, assim, é uma honra para mim estar aqui. Veio num momento muito oportuno, como eu comentei contigo. Eu sempre tive vontade de falar e passar um pouquinho do quem sou eu, mas eu sempre tive medo de envolver muito Deus com dinheiro, com toda essa parte que é o que a gente vai conversar aqui um pouquinho, Sim. né? E fiz uma palestra semana passada e não deu, acho que um dia o Diogão já me mandou mensagem e falei assim, cara, é Deus mostrando o caminho e você tem que dar o seu depoimento. Então, assim, fala um pouquinho do que é você, de como é, para vocês, para o pessoal conhecer essa parte que você conheceu, o cara que vai no retiro, o cara que anda com o terço no bolso, o cara que, tipo, sofre, o cara que... É o que a gente estava falando, experiência de vida. Doutor, é muito legal. Eu fui ver a rede social do senhor, uma rede social muito bem produzida, muito muito profissional, muito envolvente, né? Uhum. Eu tava vendo ali um número de seguidores muito bons. É impressionante isso, mas é apaixonante o que a gente falou, o que tá por trás. O ser humano que construiu, que desenvolveu, que acreditou nisso, né? Sim. Eu acho que o maior desafio quando a rede social chega é você conseguir provar que você é de verdade, né? Aquilo que você está vendendo, né? Que isso aí é muito difícil, é verdade mesmo. É uma coisa assim que eu sempre prezo por isso. Eu nunca quis fazer vender algo que não fosse eu. Por isso que eu já sofri muito com relação a isso. Eu falei, cara, tipo, você vende um produto e você não entrega aquilo, o resultado, ou aquela, você é carismático, ou você gosta de algo assim. E eu acho que isso é um diferencial meu, graças a Deus. Olha, que bom. Doutor, vou começar pelo princípio, assim dizendo. Claro. Como que o senhor se tornou dentista? Da onde que veio esse desejo? Falar igual um amigo meu, ele falou assim, Douglas, eu sou dentista porque não passei em medicina. Aí o outro, né? Foi um médico frustrado, É, quase, né? né? Não. Como que o senhor surgiu esse desejo?
E depois eu vou perguntar como o senhor se tornou, se formou. Claro. Mas eu queria saber como que nasceu esse desejo. Te contar, eu sou de uma cidade bem pequena aqui perto, né, que é Jesuítas. Vim pra cá com 10 anos de idade, mas assim, eu lembro exatamente do dia que eu falei que eu queria ser dentista. Eu lembro do cheiro do consultório, eu devia ter uns 6 para 7 anos, lá em Jesuítas, Dr. Rui, na esquininha lá. O cheiro do eugenol, tanto que depois quando eu tava na faculdade até pingava no jaleco, sabe? É. Gostava demais disso. Então, desde pequeno. Mas ali no meio de tudo, né, jovem, você não sabe bem dizer o que quer. Fiz vestibular para publicidade e propaganda. O sonho do meu pai é que eu tivesse farmácia, que fizesse farmácia. Me levou até na FAG para fazer isso, aquilo, outro. Mas a minha vontade era ser dentista e deu certo. Que legal. Entrei para a faculdade com 17 anos, formei com 21. E aí começou a trajetória. Comecei Nossa, como doutor, novo? 21 anos, moço. Não, eu tô com 17, eu tô com 38 anos, eu tô com 17 anos de formado. Uau. Me formei aqui na Unipar, inclusive, e 2008 2009 iniciou. Saí daqui, fui para Maringá, passei a fazer residência em implante, prótese de implante, fiquei quase 4 anos e meio para lá. Atendia em 12 municípios ali, trabalhava mais que o normal. Sim, mesmo. Aí voltei, aí fui pra lá e falei assim, cara, tá na hora de você criar raízes, né? Só festa não dá pra ser. E aí vim pra Cascavel e hoje tô aqui, super realizado. Cidade que eu amo de paixão, assim, eu falo que sou cascavelense e amo minha cidade, tanto que a minha ideia sempre foi fortalecer e ainda é a nossa cidade, trazer muita gente de fora. Eu acho que é um assunto que a gente vai tocar daqui a pouco, né? Sim, sim. Então é isso. Foi mais ou menos assim, um pouquinho da minha trajetória pra cá. Doutor, existe todo um processo, né? E eu vou querer conversar com um homem de fé, vou querer conversar com o marido, que eu acho que eu e o senhor temos uma particularidade semelhante, né? A questão das nossas esposas e filhas. Uhum. Eu me emociono, eu tô chorando toda hora, acho que é isso, né? Todo mundo que chega eu choro, tô ficando feio o negócio, não tá não? Já tá com mais porcentagem de choro. É do que o normal. Vai ter que chorar em todos, então o cara fala, pô, não chorou no meu, então não foi Não, bom. eu já. É isso aí, doutor. Você viu? Eu vou ver. Eu já emocionei aqui, eu já me segurei, eu só ia dar um recado, eu só ia avisar, Viu? né? Porque a gente compartilha da mesma coisa, na Sim. questão de filhas, né? Uhum. E eu quero perguntar isso, mas também eu queria começar por aquilo que é o maior destaque, que foi o seu crescimento pessoal e profissional. Sim. É um ramo que eu acho muito desafiador. O dentista, como o advogado, como a advocacia se tornou, o dentista já se tornou, e a medicina agora já começa a dar sinais que vai precisar exigir profissionais de alta qualidade, né? Exatamente. Já não, assim, eu me formo e sou... Que era o que acontecia antes, Deus né? o livre, Não, né? formou médico, você já tranquilo. É. Hoje eles estão passando o que a gente já passou. Já. E o senhor agora entrou nesse processo, teve esse processo e conseguiu se consolidar, né? Então, as pessoas, na maioria, conhecem o Wade pelo dentista, pelo Isso. profissional. Como que foi desenvolver esse trabalho? Eu falo assim, eu sempre fui muito objetivo, sabe? Assim, ontem, inclusive, a minha pequena, ela foi a primeira comunhão dela. Ah, E foi na igreja e com o mesmo padre que fez a minha, lá, imagina, milhões de anos atrás. E foi muito emocionante. E aí eu ainda brinquei com ela e falei assim, você tá vendo aquele banco lá na frente? Agora eu que vou me emocionar. Eu pedi muito pra ter o que eu tenho hoje. Que é você, a mamãe, né? E tipo, ter minha condição, ter, tipo, poder dar um conforto. conforto que ela tem. Hoje, ser um dentista conhecido, igual você falou, só a gente sabe o que é difícil a gente se manter conhecido, né? Porque, como se diz, prego que não se destaca não leva martelado. E assim, falei isso pra ela e na cabecinha dela, tá tudo bem, assim. Aí a Johanna viu que eu me emocionei e, assim, e aí foi. Mas o processo de quando eu pedi pra tudo isso acontecer, eu falo que eu nunca deixei passar nenhuma oportunidade. Sempre fui atrás, corri, estudava. Eu sabia que a minha vida viria da minha profissão. E algum dia eu faria o que eu tô fazendo hoje, que é passar pra frente a palavra, né? Tipo assim, como homem, como empresário, e se Deus me permitir, a palavra de Deus. Assim,
eu acho que daqui a pouco vamos falar sobre matrimônio, casamento, e assim, nesses últimos anos foi muito desafiador para mim. Eu parei de atender em São Paulo, eu não queria parar, então, 8 anos e meio, eu estava com a clínica linda, com tudo montado, e eu falei assim, não, minha família, eu não mereço passar tanto perrengue, né? E nem meu paciente. Então, o que eu posso fazer? Dar um jeito de trazê-lo para cá, para nossa cidade, que está crescendo, graças a Deus. Agora a gente tem um aeroporto incrível e ficar perto da minha família. Que inúmeras vezes eu pegava o ônibus, o avião, chorando. O que eu estou fazendo? Largando elas aqui, às vezes para ganhar um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos. Mas elas sempre me apoiavam, sabiam por que eu estava fazendo isso. Que é para ter o que a gente está tendo hoje. Eu acho que eu mudei um pouco o rumo da conversa, né? Mas eu acho que é isso aí. Mas eu quero fazer essa pergunta. Eu vou fazer uma pergunta, doutor. Meu Deus. Eu tinha É programado. eu agora, poxa. Não, por favor. Não, esse vento. Você não fecha a janela? Por favor, entra, que essa areia acaba com a gente. Doutor, eu vou fazer uma pergunta fora do script, Claro. fora do planejamento. Vou fazer uma pergunta pro senhor. O senhor acredita que a maior força para se tornar um bom profissional ainda é o amor? Ah, eu acredito. Eu acredito. Eu falo assim, eu lembro de fases da minha profissão, sabe? Da minha vida, assim, do momento que hoje eu vejo isso, né? Mas naquele tempo eu era muito novo, então assim, não via. Que eu usava uma gravata. É que depois, se der pra editar, eu até mostro uma foto minha pra vocês. Não como é que manda assim, parece um Marrone, com uma gravata vermelha, com cabelo parecendo... Meu Deus, vou mostrar pra vocês certinho. Mas é porque eu me formei muito novo, e se eu não usasse uma roupa de acordo com o que tinha... O Diogo tá aqui? Pede pra ele procurar no Google, vocês vão ver. Ô, Diogo. Eu tô imaginando. Sabe o que eu tô imaginando? Procura no Google. Eu dormi na praça. Fazendo dente. Mas, Gil, se eu achar, depois eu acho um vídeo ali, você vai ver. Mas era isso. Então, assim, eu tinha que vestir essa parte do dentista, fazer o que eu amava, para poder entregar isso. Então, se não, era mais um dentista ali. E naquela época que eu me formei, até hoje, mas assim, o dentista era menos valorizado ainda. Foi o tempo que quem era dentista, gerente de banco, policial, professor, ele tinha um crédito diferenciado, né? Então, assim, não vou nem falar a palavra, né? Mas, assim, valorizou muito a profissão e não deram a credibilidade. Os próprios profissionais não se respeitaram, de acordo com o que precisavam. E hoje a gente está com uma crescente disso. De você ser um profissional bom. Igual, eu sou dentista de dente, não sou dentista de harmonização. Eu respeito e acho muito legal tudo isso. A odontologia, ela ramificou muito, né? Mas, assim, sempre eu acho que o amor, fazer aquilo que você ama, não tem preço. Porque daí você faz o que você ama tá ali naquele lugar, você ama você tá na sua casa, você não chega frustrado, você não desconta na sua esposa, você sabe? Sim. Eu acho que isso aí é um contexto geral de tudo. E vou aprofundar mais. Mas ter alguém para amar ajuda a ser um profissional maior? Meu Deus. Existem 2 versões minhas. Antes da minha esposa e da Laura. E depois com elas. Eu posso falar contar Doutor, esse podcast vai do ser a primeira senhor. vez que alguém vai ouvir isso que eu vou falar. Quando eu decidi não ir mais viajar, aquele dia tava chovendo demais, não decolou o voo. Eu liguei pra Johanna e falei, por favor, pra passagem, eu preciso estar em São Paulo amanhã cedo. Ela foi com o voo. Cara, eu pedi tanto pra Deus me mostrar um sinal se eu tava no caminho certo. Perdão. Eu falando isso hoje pode parecer assim clichê, né? Mas assim, juro. E naquele dia eu tive um sonho. Era assim, eu dormia, eu pegava leito cama, chique, né? Mas assim, cabine em cama, deitado. Eu acordei, era umas 4 da manhã, assim, chorando. Eu subi um morro e tinha um consultório. E disso sai a minha esposa hoje. Mas não era minha esposa, era a Laura. E aí eu subi e fiquei, tipo, precipício, assim. Ficava no precipício e ali sentou meu pai do meu lado e falou assim, cara, o que você quer pra sua vida? Porque você tá agora no caminho.
Aí nisso chega a Johanna com mais idade. Eu também já tava, tipo, eu me vi com mais idade. E assim, a Laura quase não me reconhecia, porque eu já tinha largado dela, entendeu? Eu já não tava mais com elas. Eu tava, incrivelmente, eu tava, assim, atrás de mim tava estacionado o carro que eu sempre quis. Então você tá entendendo aonde que eu quero chegar. Eu larguei a minha família pra eu ter o que eu sempre quis. Foi basicamente isso. Naquela hora, eu falei assim, termina o que você tem que fazer da sua vida, organiza o que você tem que organizar, e você tá no caminho certo do que você quer. Mas você tem que seguir isso. Então, assim, isso foi a principal causa, assim, e o porquê eu decidi não ter mais a família, assim, sabe? Foi uma... Deus me mostrou isso. Eu tenho certeza disso, assim, sabe? Eu já sei como é que ela vai ser quando ela estiver grande, entendeu? Sabe? Eu já vi isso. Parecer aquele déjà vu. Eu já sei dessa história. Então, assim, foi isso, assim. Desculpa aí cortar o que a gente você tava tá falando, doido. mas foi isso. Meu Deus, doutor. Fecha a janela, Francesco. Eu vou quebrar seus dentes se não fechar a janela. Não achou o Marrone ainda? Não achou? Achou? Então, Achou marrone? mostra aqui pra ele. Pra ele Deixa eu ver aqui, aqui. Eu vou tentar mostrar na câmera aqui, ó. Francesco. Aí, ó. Viu? Você chegava em Astorga, na cidade, tinha um outdoor com essa foto. Não sei se ele tá Tipo, outdoor. O outdoor, assim, tava eu, o Coroates. Imagina isso. Não Meu Deus parece? do Lembra um pouco, né? Aqui, vê se tá dando aí. Tava uns 15 quilos mais leve, né? Rapaz, Viu? Se aquele tempo eu ganhava uns pacientes, imagina, né? imagina. Mas, Diogo já terminou de atrapalhar a gente? Que bom. Obrigado, Diogo. Deus abençoe. Doutor, eu falo assim, o senhor falou uma coisa e é uma verdade, né? Existe uma vida antes, né? A minha esposa, meu Deus do céu, a minha esposa me enlouquece em tantos momentos, mas eu não sei hoje viver sem ela, né? Por coincidência, minha menina também é a Lara, né? uhum, E eu sofro muito quando alguém me pergunta como que foi cuidar dela quando ela nasceu. E existe um bloqueio, né? Porque eu cheguei, ela tinha 6 anos. é igual Então, o meu. aí dá um bloqueio, doutor, Você que não eu. sabe o que... Você tenta procurar. Um dia eu procurei na mente. Aham, E eu falei, meu Deus, mas tentando imaginar, né? aí e foi um elogio pra ela, talvez. Pra elas, né? É Aham, um peso diferente nelas. Não entende, eu nem cobro também, né? Um dia eu peguei e mostrei pra uma mulher a foto dela e do Antônio, né? Que hoje eu tenho uhum. um Antôniozinho. Aí ela chegou e falou assim: esse é o seu menino? Eu falei, é. Foi, olha, Douglas, o menino parece com você. Mas a menina é igualzinho, né? Doutor, eu chorei. Eu falei, Sério. gente, é a genética, né? Mas que jeito, né? Exato. E, Mas é. e é uma fortaleza, né? Demais, Doutor, demais. eu conheci o seu pai, né? Numa formação do Odres, né? Quando ele estava se preparando. E a gente riu muito, ele contou um testemunho, até no dia ele ele estava explicando a circunstância, a família, tudo, né? Tudo que vocês vivenciavam, né? E achei muito legal. E, e eu queria. E o senhor, a gente tá aqui nesse podcast, eu fiz 2 perguntas, eu já citou umas 3, 4 vezes o seu pai. Qual é o peso desse velho, vou usar esse termo, Sim, claro. na vida do senhor? Cara, é aquele negócio, né? É, tipo, a gente tenta se basear naquela. Eu, né? No caso, o espelho que a gente tem em casa. E eu, por ser o mais velho, eu, eu tenho memória boa até demais. Assim, eu lembro passo a passo até da construção da família, da minha família, dos meus pais, de como foi, momentos, né? Família, a gente Uhum. sabe como foi. E quando meu pai começou muito a ir para a igreja, que e foi uma época que eu era muito jovem, eu estava com 17 anos, 15 para 17 anos, e eu fiz o Tabor, depois de então, assim, sempre trabalhei, eu fiz o primeiro, inclusive, aqui em Cascavel, eu comecei a olhar com outros olhos, porque eu via que ele queria algo diferente. Só que eu sei que às vezes não é fácil, né? Hoje eu vejo Uhum. muito mais isso, assim. Hoje, nossa, eu penso 200 vezes antes de falar alguma coisa. Como pai, como filho, assim, sabe? Como empresário, porque a gente sabe o que a gente passa. E eu falo assim, cara, o cara com 3 filhos, aquela época não existia celular direito, o cara, o que o cara fazia, né? Tipo assim, pra você chegar ali, o outro GPS era por exemplo, era mapa.
Então, assim, é um exemplo, né? Perfeito, eu acho que ninguém é. E eu vejo o tanto que ele se dedica, o que ele faz é uma inspiração para mim. E eu sei que sempre quando eu preciso, eu posso contar com ele. Então, assim, graças a Deus eu tenho ele do meu lado, ele e minha mãe, então não se fala, né? Minha mãe já era mais casca grossa, meu pai já era mais bonzinho. Por mais que geralmente é diferente, mas minha mãe que era mais generalzão em casa. Então, assim, meu pai, ah, não tem palavras, assim, sabe? Principalmente pro momento que ele tá vivendo agora. Sei que é um momento, assim, que ele precisa bastante da gente. Não sei se ele comentou contigo, né? Mas, assim, um baita de um cara. Exemplão mesmo de um como pai, assim. Espero que eu consiga chegar à idade dele e ser um pouco do que ele é. É bom, né, doutor? Eu falo assim, é bom a gente ter pessoas que inspiram a gente, né? Sim, Não tem como o ser humano ser construído sozinho, né? A gente vai se moldando, né? Um pouco do pai, um pouco da mãe, de repente aparece, né, igual a esposa e a filha que aparece, já reformula a gente, a fé vai nos remodelando, vai nos moldando. sim, demais. Deixa eu falar para você, dos nossos apoiadores, do pessoal que faz tudo isso aqui acontecer. Quero agradecer a AB Soluções em Cobrança. Se você é empresário e está precisando cobrar essas notinhas atrasadas, precisando regularizar seu caixa, precisando treinar sua equipe, você precisa conhecer a AB Soluções em Cobrança. Um time especializado, capacitado para treinar, gerir e também poder executar essa função dentro da sua empresa. Não deixe esse dinheiro perdido escapar pelas mãos. Talvez você está precisando de recurso e ali está a solução. A B Soluções ajudando a transformar inadimplência em lucro. Deixa eu te falar também da GVL Gás. Sabe por quê? Porque se existe um trem que prejudica a gente, é o gás acabar na hora do almoço e bobear no domingo. Douglas, o que eu vou fazer? Você tem que ter esse nome salvado e já entrar no Instagram e já seguir e já salvar no WhatsApp. A GVL Gás está ali para te atender na zona rural, atender na sua cidade, atender no momento que precisa. Pensou em atendimento rápido, em salvar o seu almoço, salvar a sua janta por falta de gás? Não tem outro, não tem ninguém melhor, só a GVL Gás. Deixa eu te falar da Box 12, porque lá o pessoal é ligado no 12 mesmo. Eles cuidam na parte de funilaria, restauração, transformação da sua máquina agrícola ou do seu carro. Sabe você que está precisando dar aquele tapa na caranga, deixar o bicho bonito, poder talvez para vender ou simplesmente para você ter algo bonito na sua casa ou na sua lavoura, precisa conhecer a Box 12. Eles, além de trabalhar com toda a parte de funilaria, reformando e transformando a sua máquina, ele também trabalha agora com parte de para-brisas para implementos agrícolas, para máquinas agrícolas. Tá precisando trocar lá o vidro do seu trator, uma pedra voou, alguma coisa aconteceu, meu querido, liga no 12 e vem para Box 12, lá junto com o João, para você ver que trabalho de qualidade a galera tem. Agora você de Palotina, aqui de toda a região que está querendo dar um trato na sua casa, escuta o que eu tenho para te falar. VC Tintas. Quem produz vende mais barato. Nada é melhor da sua casa do que você pintar. Parece que você reformou, fez ela tudinho do zero. E aproveita esse final de ano. Aproveita que você vai estar em casa e vai fazer isso. Para de ficar adiando. VC Tintas tem preço bom, qualidade, entrega garantida. E para você também que quer revender e principalmente você que também tem uma funilaria, porque a VC Tintas também produz parte de tinta para automotivos. Olha que empresa completa, precisou de preço bom, precisou de produto de qualidade, pensou em quem? VC Tintas. Doutor, nesse processo todo que o senhor teve empresarial, né, de crescendo, se desenvolver, desenvolvimento, o senhor usou uma frase que eu achei muito interessante. O senhor disse assim, como que é? Não, eu sabia aonde eu queria chegar e eu sabia que o meu trabalho daria tudo que eu tenho, né? E, Sim. e o senhor está tentando deixar isso como herança para É, Laura, né? Como que foi fazer essa trajetória? Porque se existe um ramo muito difícil de se viver, é o ramo com pessoas, né? Porque além de, claro, todos os ramos têm sim. pessoas, mas o senhor é diretamente ligado com isso, né? Autoestima, cuidado.
né? Um dia eu vi uma propaganda, eu morri tanto, de uma foto, acho que era na revista Veja, uma foto de uma pessoa sorrindo Aham. sem o dente da frente. O Sim. senhor já viu essa foto? Já. E ela diz assim, ó, note como o sorriso é importante, você nem percebeu que ele tá sem É sobrancelha. isso aí. Eu lembro que eu olhei depois que eu percebi. Então, Exatamente. o senhor mexe muito com o emocional, muito com a autoestima da pessoa, e é um campo muito delicado. Você pode tratar bem, às vezes, uma pessoa e não acertar. O senhor pode achar um profissional que, na hora de ser seu amigo, quer ser seu inimigo. Como que foi lidar nesse mar de tubarões, vou usar esse termo? Sim. Assim, a técnica, eu falo assim que hoje, se você busca, você tem. Pô, tá, o acesso tá fácil. Eu faço minha especialização, corro atrás. E teve uma época, assim, que eu estava muito mais técnico do que o dentista, tipo, com paixão, sabe, aquele cara que eu sempre quis ser, né? Que eu sabia que dali que eu tiraria meu sustento. Então, assim, ramificou um pouquinho, sabe? Fiquei muito mais técnico. E eu falo que foi uma época difícil, porque, assim, financeiramente eu estava muito bem. Só que eu via que algo estava errado, entendeu? Tipo assim, meu Deus, tipo, mas o que tá acontecendo? Sabe, parecia que faltava alguma coisa, porque eu ganhava muito mais e eu não estava tendo reconhecimento. Por quê? Porque a gente precisa também desse reconhecimento do paciente sair e ser feliz. Não é que eu paguei, você é obrigado a deixar o seu sorriso bonito, entendeu? Pô, eu querer tirar uma foto com você porque foi você o cara que fez o meu sorriso, entendeu? Ou eu tenho orgulho de falar que você é meu dentista, não é porque você fez fulano ou ciclano, é porque você foi um cara que pegou lá e me tratou, viu eu sem dente, ou viu a minha frustração do que eu passei passo a passo, e conquistou e lutou por esse sorriso. Então, assim, nessa época, não é que eu não fazia, mas eu era muito mais, como eu falei, técnico. Então, eu sabia que eu tinha que ir ali, executava, tal, 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 beleza, acabou, tranquilo. Se o paciente não me cobrava algo assim, do carinho ou alguma coisa assim, ficava naquilo. Finalizava, uma vez por ano o paciente aparecia, limpar, e aí beleza. E hoje, eu falo assim que eu acabo criando uma grande família, né? No consultório. Para o paciente ter uma proximidade, para ter um. O cara indicar o dentista amigo, o dentista conhecido. Ah, eu vou sair lá de São Paulo, de Rondônia, tem muito paciente de Rondônia, Paraguai, para ir lá, mas não é só por causa do dente, né? Porque, pô, eu quero almoçar com ele, entendeu? Tipo, pô, esse fim de semana teve um evento nosso aqui em Toledo, putz, tinha quase 150 convidados, porque todos queriam estar ali. E eu falo assim, não é só por causa de mim, não é só porque estava tendo um show ou algo assim, era pelo contexto geral do que estava acontecendo, da gente estar ali, poder estar junto, né? Então, eu vejo assim, coloco numa balança que foi isso que me ajudou muito, sabe? Eu saber o que eu queria e dar esse carinho, esse amor da minha profissão para os meus pacientes. A gente está vendo uma era, doutor, que eu acho que o senhor distinguiu muito bem. A qualificação, a qualidade é muito acessível. Então, dificilmente você vai fazer algo que alguém já não faça. Mas, e principalmente hoje com o chat, com essa Uhum. inteligência, né? Eu lembro que um amigo meu, o dia que abriu o chat, falei, moço, morri, né? Porque a gente mexia com parte de mídias, essas coisas. Eu falei, moço, acho que isso aí vai acabar com a gente. E eu imaginando um monte de coisas, Uhum. né? Aqui, quase um terrorismo acontecendo também, né? Quando eu olhei o chat e fui falar com um amigo meu, ele falou, Douglas, o chat só vai ser ruim pra mim. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque eu sou técnico. E essa bexiga aqui sabe tudo que eu sei se bobear mais um pouco. Ele falou, mas vai ser muito bom pra você. Ele falou, por quê? Porque você não vai depender de mim e você sabe lidar com pessoas. Aquilo ali me abriu um leque, tirou um preconceito e eu vi ele como uma ferramenta, né? Com todas as circunstâncias que pode ter, mas eu vi uma ferramenta de conhecimento potencializando aquilo que eu já poderia, já sou e queria ser. Então, eu tô dando esse exemplo pro senhor assim, porque eu vejo que não importa o que a gente faça, o profissional que eu quero ser, voltamos ainda em saber lidar com pessoas, né? Exatamente, exatamente. E assim, você ter esse feeling de saber lidar, eu falo assim, você
não vou falar absorver, mas dar aquele conforto para aquela pessoa que vai ali te buscar, sabe? Eu falo, não tem preço, né? O cara vai ali, independente de ser uma restauraçãozinha, uma dor de dente, um siso, alguma coisa assim, o cara, pô, diz, não, eu sei que eu posso ir lá e ele vai, entendeu? Me ajudar, vai, sabe? Tipo, vai, ele luta por mim. Eu falo que é basicamente isso, independente disso. E dali o cara pergunta, mas eu preciso ir no médico. Você já indica? Eu preciso comprar uma casa, já indica. Eu falo assim, é uma chave, é uma cadeia que você acaba construindo muito bacana de contatos, de interação com o próximo. E aí, quando você tem Deus e o amor junto, meu amigo, aí é um abraço, hein? Doutor, seu pai eu conheci, contou toda uma história da Larira, não foi? Uhum. De conversão, processo, casamento, e contou bem por cima, a gente tava meio sem tempo. E a gente roda e caminha e, e só apareceu mais do que o seu pai o nome de fé e Deus, né? Isso. Quando que Deus se concretizou? Porque o senhor conta que o seu pai começou a caminhar na fé em 2017, quando o senhor tinha 17 anos, né? Uhum. O senhor teve uma experiência antes, ou tinha uma afinidade antes, ou isso também foi se construindo junto com eles? Assim, 17 anos, Tabor. Dali pra frente, todos a gente ajudava, fazia toda. A igreja de São Cristóvão ali, eu acho que eu sei cada quadradinho que tem ali dentro, né? Então a gente construiu toda essa parte, assim, eu fiz o primeiro, aí eu ajudei vários, eu acho que até o 15º, alguma coisa assim. O pai e a mãe foram coordenadores e reitores ali, e assim, nisso eu construí, mas eu falo que eu era tão jovem, assim, claro, é legal isso, né, tipo, mas muita coisa hoje eu vejo, putz, podia ter aproveitado tanto mais, e eu vejo que, tipo, cara, e eu quero que a Laura possa ter essa sabedoria, mas ao mesmo tempo eu sei que ela vai passar pelo que a gente passou naquela época, que, né, e entende que por que o pai não quer deixar você sair, não quer deixar você ir na Biel, depois do negócio da igreja, e por aí vai. Porque imagina, se o mundo tá difícil hoje, né, com tanta informação, a gente sabe, claro que cada vez mais está mais preocupante, mas eu falo assim, aquele tempo então, porque daí você saía e contato era basicamente, né, hoje você sabe de onde a pessoa exatamente está, através de localização, tudo isso. Então eu vim construindo tudo, formei, aí parei, aí eu tava fora, aí foi muito festas, né, aí quando vinha pra cá, ia pra igreja, missa, mas era essa parte. Tentei até uma época, sabe? Tentar a- a- uns- é, juntar tudo, mas não tem como, entendeu? Ou você vive isso, ou você vive isso. Então, assim, tentava trabalhar, tentava sair, e, né, sair que eu falo assim, vida, sair quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, né? E Deus, né? Não que eu não tinha Deus, mas assim, viver uma vida de construção baseada em tudo isso. Então ali teve uma lacuna, aí voltei para Cascavel e aí comecei novamente a caminhada, né, com meus pais. Então, fazendo uns 13 anos, meus pais nunca pararam, né? Sempre continuaram ali. Mesmo assim, eu estava um pouquinho mais distante. Covid, um monte de planos na minha vida. Eu tinha acabado de fechar um contrato gigante em São Paulo, lá com o Sorocaba, com todo mundo. E eu lembro certo, acho que foi dia 14 eu assinei, dia 17 fechou a fronteira aqui, que o exército queria fechar tudo e que não ia poder fazer aquilo. São Paulo virou um deserto. Eu já estava começando a namorar a Johanna. E aí foi aonde tive que entender o que estava acontecendo no processo, porque a hora que, opa, calma o coração, né? Eu já estava na caminhada, estava tentando, entendeu? Tinha missa, mas não estava tão frequente, né? Tinha a Laura estava iniciando com a gente ali, e de repente veio tudo isso, não tinha como trabalhar, tinha que começar a pensar em tudo que estava acontecendo na minha vida, né? Pô, não tinha filho, não tinha consultórios, e agora ninguém pode trabalhar. Eu tenho filho, eu tenho mulher, e aí, o que eu vou fazer da minha vida, né? Um dia eu tenho tudo, outro dia parece que eu não tenho mais nada. Exatamente. E daí, assim, fomos, aí começamos, aí um ano e pouquinho depois fomos morar juntos,
eu e a Iô, e aí a gente sabendo que o caminho e o processo era né, que a gente queria casar, seguir as leis de Deus, e assim, procurando tudo isso. E lembra, eu estava atendendo em São Paulo, aquela correria, e ia para lá, e ia para cá, e clínica, e aquele mundaréu de coisa, não sabia para onde fazer. Também estava conhecendo minha esposa, né, naquele tempo, a gente estava tentando se reaproximar, mas nunca largando de Deus, sempre se reaproximando mais ainda da minha família, e largando um pouquinho daquela rotina que eu tinha frequente de sair. E não tô falando que sair é ruim, pelo amor de Deus. Sim. Eu falo assim, mas a gente não tem prioridade. Pô, eu acho que é tão gostoso eu chegar na minha casa e dizer, nossa, quero fazer uma jantinha e ficar com a minha filha, ficar com a minha mulher. E hoje eu prezo muito por isso, entendeu? Então, assim, nós estávamos construindo a nossa fortaleza, a nossa estrutura, né? E, consequentemente, se a minha casa vai bem, se isso vai bem, meu trabalho, então nem se fala. E eu falo, como é cada tijolinho, né? Que você vai construindo essa base, em cima disso que eu vim. Falei, pô, se ali tá dando certo, se eu voltar e começar a organizar isso no meu trabalho novamente, eu vou conseguir. Então, vamos lá. Tira essa peça daqui, né? Tipo, funcionário às vezes que não tá cumprindo o seu mesmo propósito, né? Tiro, organizo isso, paro de ser tão técnico, quero mais a proximidade com o meu paciente, que ele possa estar feliz aqui e disso colher muitos frutos. Hoje, né, tem muito mais do que eu tinha antes, não falo só financeiramente, né, pelo amor de Deus, mas assim, também é o resultado de muito trabalho, mas basicamente isso, assim, se não fosse por elas também, não ia ter, eu acho que eu não ia ser metade do que eu sou hoje, né? Não tem como, doutor. Eu falo assim, Deus coloca as pessoas certas pra gente, sabe? Não tem. Eu olho a Aline, eu não sei se, eu acredito que a Johanna vai no mesmo sentido. A Aline vive os meus sonhos, sabe? E eu tenho muito medo. Parece que a gente Exatamente, eu ia falar isso agora, eu falei, dá até medo, né? eu tenho muito medo, porque assim, eu já não preciso, não é só mais o meu sonho dar certo para me satisfazer. Já é o meu sonho dar certo porque tem gente se sacrificando por isso. A Aline tinha os sonhos dela, né? E ela alcançou muito, ela tinha almejava a profissão, a Aline era uma profissional muito competente no ramo que ela estava. De repente ela joga tudo para trás e abraça um sonho meu que está iniciando, né? Então o não dormir, o não parar, o não desistir, não é mais só pela gente, né? Exatamente, é bem isso que eu ia falar. Aí, de repente, mudou um pouco, né? Aí você começa a ficar eu fico, meu Deus, depende de mim. E aí? Ó, ela comprou tanto esses nossos sonhos, que hoje é o nosso. A Ana tá fazendo o 3º ano de odontologia. Formou em direito, terminou, organizou certinho. Não, me ajudava no consultório hoje aí. Daqui a gente temos mais uma dentista. E assim, esses dias eu vi até na internet, o cara falava assim, a minha esposa só fala que quer e eu vou em busca daquilo para conquistar. E quer que eu te fale uma coisa? Sempre dá certo. Por quê? Porque ela sabe o mesmo sonho e onde a gente pode chegar. Diferente de gente que não quer, né? Tipo, eu falo do padrão das nossas esposas. Então, Sim. assim, ela fala assim, eu queria aquilo ali. Ele tava falando do carro novo. Não sei se você chegou a ver isso, mas Não. ele fala assim, eu queria comprar um carro, que era um carro seminovo e tal, e minha esposa, não, a gente merece um carro novo, e a gente trabalha para isso. E eu com medo, meu Deus, será que vai dar? Será que não vai dar? E ele falou assim, não, nós somos merecedores disso, então vamos lá. Ele falou assim, cara, a melhor coisa do mundo, eu entro no carro, hoje eu vou viajar com a minha família, eu sinto aquele cheirinho de carro novo, isso não tem preço, né? Vivenciar isso. E é basicamente isso. Eu falo, esse cheirinho de carro novo é o que a gente está construindo hoje. Eu ser convidado aqui, isso aí é, tipo, é um reconhecimento que não tem preço. Quando o Diogo falou, e eu, tipo, você foi um cara que eu conheci lá, e depois disso, só coisas boas, que eu acompanho você nas redes sociais, e eu vejo, e tem muitos pacientes que já conviveram, acampamento com você, tipo, e que falam muito bem. Que daí, quando viram que nós fizemos o retiro, pô, eu fiz acampamento com ele, eu já fiz o retiro com ele, pô, o cara tem o dom da palavra. E hoje eu tô aqui na tua frente, então quer dizer que eu tô no caminho certo, gente. Não, É isso aí, ó, Deus, pelo amor de Deus. Deus amado, doutor, se o senhor não quer me imaginar eu, então também eu tô acertando um monte. Doutor, e é muito legal isso, né? Doutor, o senhor teve pessoas que te ajudou? Fora no âmbito familiar, amigos? Eu tive muitas pessoas que apareceram do nada.
A gente vive num mundo tão... Eu sou muito desconfiado, né, doutor? Eu vim de uma condição muito difícil e eu apanhei demais, professor. Ao contrário do senhor, eu não sabia para onde eu queria ir. Entendi. Então, assim, a única coisa que eu sabia é que eu queria servir a Deus e para mim tava muito bom. Então, até a Aline e a Lara chegar, eu era alguém que estava pronto a morrer. Vou usar esse termo. Eu estava pronto para morrer. Então, assim, se eu morresse pregando, eu era feliz. Ao ponto de eu ir pregar de moto. Eu falei, vai que um carro bate, eu tô morrendo por Deus. E era uma tranquilidade, doutor, que eu não tinha medo, sabe? Não tinha preocupação. O dia que a Aline e a Lara chegou, eu comecei a sentir medo. Eu nunca senti medo de nada, doutor. Medo espiritualmente, pessoalmente. Medo de falir, então, era a coisa que eu menos tinha. Eu abri empresa, fechava empresa, aí ficava uma arromba, eu falei, fica sossegado, eu dou um jeito. Doutor, hoje eu tenho medo. Eu tenho medo de... A Aline fala, amor, passa o cartão, me dá um desespero, sabe? E às vezes eu olho e falo assim, eu tenho dinheiro para pagar, mas vai saber que não dá. Aqui vai me dando um confronto. A gente começa a adquirir medo. Então hoje eu falo assim, ó, eu tinha medo, eu estava pronto para morrer. Hoje eu só estou pronto para viver. A gente quer viver. Exemplo, o Antônio. Eu falo assim, meu Deus do céu. Se esse menino tá com 1 ano agora, vai fazer 1 ano agora, dia 2 de dezembro, né? E eu vou... quando eu fui no retiro, ele tava... Nossa, agora que ele vai nascer... Quando ele tiver 30 anos, eu vou ter 66. Meu Deus, eu vou ter que trabalhar até os 30. E se ele ficar igual o pai dele, junto comigo, igual eu fiquei com o meu Deus do céu. Eu também fui com 33, né, meu pai. É isso aí. Doutor, é um peso, não é? Meu Deus do céu. É isso aí. E Nossa Senhora. Quantas vezes eu acordava, meu Deus. E agora? Antes era isso, eu dormia, acordava, festa e vai, você não tá e nem trabalha, azul. e fecha isso, e fecha um casa, e fecha... Tipo, eu sabia a conta que eu tinha que fechar no mês e o resto era resto, né? Que coisa, né? Doutor, aí eu concluo, eu entendo, meu TDAH é ativo, eu já entrei em outro assunto. E aí, de repente, doutor, quando eu e a Aline acertamos por muita gente que eu não imaginava, gente que eu não conhecia, gente que eu não pensava, apareceu. Eu Foi entrei assim. do nada. E o Francesco. O Francesco foi o quê? Foi quando eu fui para São Jorge, uns 5 anos. Mais ou menos. Mais uns 4, 5 anos. Mais ou É. menos. O Francesco apareceu lá, Do nada. bêbado, usando drogas. Doido. Não pode falar? Não. Mentira, não, Michel. Francesco apareceu num sítio, doutor, que humildade, e veio falar pra mim. Primeira vez que eu fui lá. Foi. Sério? Veio falar, falou que sentiu no coração que ele tinha que ir pro sítio. Chegou lá, eu tava trabalhando no sítio lá do acampamento. E ele veio falar sobre o desejo dele de servir. E a gente passou e dali em diante, graças a Deus, né, Francesco? Foi. Francesco iniciou comigo no Nações. Foi um dos caras que acreditou. Estamos iniciando nessa nova fase do podcast. No início éramos 4. No início éramos 4, né? Mas é isso aí. Mas tive muita gente que tentou ajudar, mas algumas em específico fizeram total diferença na minha vida. Assim, eu vou pontuar 2, assim, que são os pontos-chave, assim, claro. A minha esposa e a Laura nem se fala, né? Mas, assim, vou falar de pessoas Além delas, né? Isso. Além delas. Quando eu saí daqui, que eu fui pra Astorga, né? Em Astorga, como se diz. Eu tive um casal de pessoas que se tornaram amigos, assim, que abriu uma porta muito grande pra mim lá. Não tem explicação de como, porque não me conhecia, entendeu? Pra isso tudo tá acontecendo. E ali eu fiquei, construí, eu comprei 3 clínicas, trabalhei bastante, atendi naquelas 12 cidades que eu havia comentado. E depois, claro, eles ainda abriram clínica junto comigo, se tornamos sócios e daí pra frente tudo bonitinho. Venho pra Cascavel e aí entra uma pessoa assim que me ajudou pra caramba, que assim é um cara que eu tiro o chapéu, inclusive se tivermos a oportunidade, gostaria até de te apresentar ele. Ele é bem conhecido internacionalmente, assim, que é o Sorocaba. Estava aí fim de semana, inclusive. Cara, esse cara, o que ele fez por mim, assim, eu não sei, não tem explicação. Assim, não sei se a gente tem tempo pra contar isso, mas eu vou... Doutor, esse podcast não acaba. Antes da 1h30, ele não acaba. Tá, eu vou te contar. Não, o outro podcast vai entrar às 8h30. Doutor, nós vamos Sério? muito longe. 1h30. Mas assim, do nada, o Fernando, que é a dupla dele, veio pra cá fazer os dentes por indicação de um outro amigo.
ele foi muito bom, assim, também com relação a tudo isso, sabe? O Fernandinho, mas ele era um paciente, claro, que me ajudou, ele abriu as portas em São Paulo também. E um dia eu combinei de ir para São Paulo. E olha só, o Fernandinho não estava lá. Ele deixou com o assessor, e daí ele falou, cara, você não quer conhecer a FS? Pô, eu amo música sertaneja e tal. Cara, meu sonho, naquele tempo eles estavam com bilhões de contrato de cantora sertaneja. Eu falei, cara, vou lá. E nisso eu chego lá e dou de cara com esse cara, o Sorocaba. Ele, quem que é? Perguntou pro assessor dele. O Wade, o dentista do Fernando. Pô, dentista, você quer? Pô, o que você vai fazer aí hoje? Aí falei, não, eu vou ficar no hotel, só vim conhecer aqui a clínica mesmo, vim pra ver o Fernando, mas não tá aí e tal. Naquele tempo tava começando a Lauana também, Lauana Prado. Ele falou, cara, vamos no churrasco lá em casa, no Aras. Vamos lá. Será? Não sei. Imagina, na hora, grudei na bola. Lembra que eu falei que eu não perdi as oportunidades, né? Pá. Não, sério, tá bom, vou lá, vou fazer esse esforço. Você merece, Tá. você merece. E nisso eu fui, cara. Tipo assim, eu lembro que eu fui, daí no outro dia também me convidaram, que tinha sempre um monte de gente, festa ali, tipo, mais família, né, ali. Fiquei. 2 semanas, voltei para São Paulo, daí eu já conseguia pegar uns pacientes, como se fiz uns contatos em São Paulo, e nisso tinha a clínica de um amigo nosso lá em comum. Ele falou, pô, cara, se essa técnica que você faz é tão boa mesmo, você tem que estar aqui em São Paulo, porque os melhores estão aqui em São Paulo. Eu falei assim, ué, só precisa de quem me indica. O resto eu dou um jeito. Ele, não, se você que me indica, então peraí. Ele ligou pra mãe dele. Então, o Renato tinha 2 salas ali na Santa Amaro. Ele falou, como é que tá a sala e tal? Não, tá livre. Cara, resumindo, 1 mês depois eu já tava com o projeto. Ele entrou comigo na clínica. Não sei se a gente pode colocar, tem até uns videozinhos pra mostrar. Sim, pode. Construímos a clínica lá. Tipo, ele perguntou, você precisa de... O que você precisa? Eu falei, cara, eu preciso só de indicação. Você sendo meu padrinho aqui em São Paulo, o resto eu dou Eu me viro, jeito. né? Fui, trabalhei. E aí, cara, eu falo que esse cara, o que ele fez por mim de indicação, de, tipo assim, apresentar cada amigo. Tipo, eu andava junto mesmo e ele fazia questão. Você vê que o cara faz questão de te apresentar. E ali eu criei muitos amigos em São Paulo, né? Conhecidos, assim, né? Mais assim. Mas se não fosse baseado nele, e eu sei que eu sou uma pessoa que eu posso falar isso, eu não teria tantas portas abertas assim. Então, assim, e hoje eu fico muito feliz em ver a família que ele construiu. Também ele é um cara total de Deus. Assim, é um cara exemplo. Se você tiver a oportunidade de conversar com ele, você vai ver que é um cara que vai falar assim, "Ixi, Não é possível. não é possível." Por isso que você fica falando, parece que tá babando ovo. Mas o cara é isso mesmo, Ele é real, né? Porque Ele o é cara real. tem todo o contexto, o cara é gente boa, empresário, tá, pô, que legal. E esse foi o cara que me ajudou, assim, que deu um pontapé. Eu acho que até pouco tempo ele não tinha tanta noção disso. E eu tive a oportunidade de um dia contar isso pra ele. Assim, falar assim, irmão, olha, eu sei que você ajudou muita gente nessa vida. Mas eu preciso te falar, porque assim, ajudar e o cara não tá mais perto de você, beleza. Mas eu já tô, tipo, acho que eu sou amigo dele há quase 12 anos. Então, assim, eu vou te contar. Bicho, hoje a minha casa, isso, a minha família é baseado em tanta coisa que você me ajudou que não tem explicação. Dele, tá brincando, W, não sei o que. Eu falei assim, cara, juro por Deus. E são coisas, o melhor de tudo é ver que você faz, não é porque fico pedindo, porque eu nem peço. É porque é de você mesmo isso. Então, assim, esse cara me ajudou demais, demais, assim, eu devo muito ao que ele me proporcionou, né? Me ajudou a nível, assim, da minha profissão. E aprendi muito também ali, que eu convivi muito com a família deles lá em São Paulo, tudo uma família, assim, exemplar, assim. Ele é um baita do empresário, né? Assim, o pessoal falou Douglas, ele como músico, ele é muito bom. Como empresário, ele é fora de base. Cara, eu não sei de onde que tem tanta ideia, bicho. E eu falo assim, que muita coisa que hoje eu tento e faço no meu consultório, que todo mundo fala, pô, mas você gosta de inovar. Eu falo assim, cara, é pelas pessoas que você convive. Pô, fui agora fim de semana, o cara fez de uma cegonha uma pit smoke lá, uma churrasqueira. Uhum. Uma churrasqueira gigante. É uma cegonha daquelas de caminhão. Sim. Eu falei, pô, quem pensa num negócio desse, né? Eu falo, cada um na sua profissão, mas se você vê. Então, assim, o cara tem o feeling pro negócio, né? Então, eu, vivendo ali só com pessoas do padrão dele, assim, me ajudou demais, sabe?
E eu sei que pra você estar naquele meio, você precisa ter alguém pra te indicar, porque assim, é igual, se eu tô aqui hoje é porque alguém me indicou, porque você sentiu e viu que isso, né? Doutor, que humildade, né? Ele coloca nós num padrão. Não, doutor, a honra é nossa. É eu que tenho que falar isso. Não, para, moço. Que humildade. Não, doutor, deixa eu falar. É impressionante isso. Deixa eu te falar da Divino Amor, uma loja fantástica para você que quer presentear alguém, para você que quer decorar a tua casa, para você que quer ter uma lembrança de fé. A Divino Amor é uma loja católica com artigos religiosos que expressam o reino dos céus. É tão bonito cada peça, é tão bonito cada imagem, é tão bonito tudo que acontece que você precisa conhecer essa loja. Você de Cafelândia, você de Toledo, não perca tempo, corra, porque lá você vai ver como é bonito presentear alguém não com uma lembrancinha, mas com um objeto que leva ao céu. Além da renda, essa marca é para você, mulher, que cuida, que ama e que sabe que você tem que ser bonito em todas as etapas. Por fora, por dentro e também entre esse meinho que é a sua moda íntima. Ela cuida da parte estética da qual só você vê. Eles têm uma consultoria especializada na mulher. Então nenhuma peça vai sair de lá sem ser compatível ao seu corpo, à sua cor, à sua vontade. Além da renda, é muito além de peça íntima, é muito além de pijama, é muito além de tudo isso. É aquilo que é de melhor para você, naquilo que você precisa. Além da renda, cuidando de você, mulher, muito, muito, muito além do que você pensa. Siga no Instagram, compartilhe e vem conhecer, que é fantástico essas mulheres. Docilar Braga, a loja que tem tudo o que você precisa para te atender na hora que você mais precisa. Docilar Braga está localizada em Palotina. Se você está precisando de algo rápido, urgente, para qualquer setor da tua casa, para qualquer área, para qualquer emergência, você precisa ir lá correr na Docilar Braga. O nosso amigo Fabrício está lá com todo o time pronto para te atender no que você precisar. Docilar Braga já é um sucesso em Palotina e precisa ser um sucesso também na sua casa. Docilar Braga, estando em Palotina para te atender. E o senhor falou dele e o senhor falou que ia falar de mais um? Não, o outro é esse pessoal que me ajudou quando eu cheguei em Astorga, sabe? Foi o Dr. Jorge, Dr. Leoni, assim, ele é médico lá, e ele é médico há milhares de anos, assim, e quando eu cheguei, eu tava atendendo no posto. E do nada ele falou, não, cara, você tem que vir atender com a minha esposa, ela tá grávida, ela vai ficar uns dias fora, daí ela ficou, acho que 3 meses fora, e logo depois, não, agora a gente não te larga, você é um cara que está com nós, pode falar por mim, vamos montar uma clínica junto, e aí eu montei mais 3 clínicas, e aí que eu fui ramificando lá pro lado do norte do Paraná. Eu fiquei um tempo legal lá, assim, tanto que depois de tudo isso, muita gente vinha pra cá ainda, né, eu é que a gente não consegue fazer tudo, né? Tipo, eu Sim. queria poder continuar atendendo, porque eu tenho muitos amigos lá, muitos pacientes, inclusive, vou aproveitar que a gente pode contar. Sabe aquela música do Vai Descer pra BC? Eles são de Astorga, olha só, olha o mundo, né? Naquele tempo eu tava recém-formado. E os meninos falaram assim, cara, você não sabe. Naquele tempo, fiquei dentro do outdoor, né? Vocês viram. A gente queria ser atendido lá com você e não podia. Por isso que quando a gente fez sucesso, 22 dias depois a música fez sucesso, vai descer pra ABC, hoje eles estão super bem e tudo. Você foi o cara que a gente foi procurar pra fazer os dentes. Fizeram o dente comigo aqui. Cara, quando ele me contou, ele falou assim, bicho, antes de estourar a música, eu não conseguia fazer o cartão da Havan. Hoje nós fazemos propaganda da Havan. Tipo, legal, né? O depoimento dos caras. Então, assim, e pra mim é uma honra, pô. O cara podia ter qualquer tipo de dentista. Então quer dizer que lá naquele tempo eu construí a historiazinha, foi um negócio bem feito. Se eu fosse tanto um profissional, uma pessoa ruim, o cara não viria atrás. Porque lembra, o cara tem um acesso hoje a quem ele quiser. Porque com dinheiro você consegue. E ele falou, não, vou lá pra Cascavel. Primeiro ele ligou, perguntou se é São Paulo. Ele, não, eu tô só em Cascavel. Eu não sabia quem era ainda, deu certo. E daí quando ele me contou isso, eu falei, cara, eu jamais lembraria, eu acreditaria. Ele falou, naquela época eu não podia fazer, não tinha um... Meu Deus, doutor, Então, que top. legal, né, assim, essa parte do contexto, assim, eu vejo e cai naquela parte da constância, tipo, que eu falo, eu não sei se é exatamente essa palavra, mas assim, você ser um profissional, ou você ser uma pessoa, hoje você é um baita de um empregador, mas amanhã você vai ser, não posso,
palavra de Deus, ou a pessoa que você é, a sua essência, ela tem que estar contigo. E por isso que eu falo que naquela época eu fiquei com muito medo de perder isso. Porque, cara, se eu perder essa essência que eu sou, né, tipo, desse tipo de pessoa, porque daí é tipo perder o poder, entendeu? Aí eu vou perder meu poder, pô. E daí eu vou ser mais igual aos outros, né? Porque, lembra, a parte técnica eu sei que hoje o acesso está fácil. Mais o pessoal ainda. Exatamente, que é o amor. Eu falo assim, basear família, estrutura, esposa. Ô, doutor, você comentou assim, pude reparar que teve muitas viagens e tal, tudo mais, né? Eu sei que o senhor já comentou ali no começo que teve uma viagem em si e tudo mais que te emocionou bastante. Mas sabe explicar pra gente, assim, essas viagens custaram muito pro senhor? Tipo, em sentido, deixar a família, vai pra lá, vai pra cá. Vixe, aí você pegou pesadão, né? Porque custou. Meu Deus. Vou falar um pouquinho antes de eu. Quando eu tava. Antes da Johanna, um pouquinho, né? Ali da construir minha família com ela. Eu lembro de um fato assim. Eu tinha. Não sei se vocês lembram da Evoque. Cara, consegui comprar o carro que eu queria. E aí, eu tinha que viajar pra São Paulo. Eu lembro que era domingo, assim. E. Putz, tava naquele carro e a chuva danada, eu tendo que pegar o voo em Foz. E eu fui chorando, cara, daqui até lá. Porque daí eu lembro que minha mãe falou assim, cara, de novo você vai pra lá? Tipo, aquilo ali, nossa, é que eu sei que mãe, né, tipo, ela não falou com uma intenção ruim, assim, nem nada, mas assim, pô, de novo você vai pra lá, cara, aquilo ali no meu coração. Meu Deus. Aí eu me peguei pensando, falei, putz, cara, eu tô com o carro que eu queria, tô com uma baita de uma clínica em São Paulo, tô indo bem, tô aqui chorando, meu Deus do céu. Né? Então, assim, isso é uma das questões, assim, quando daí agora com ela, eu falava assim, podia estar em casa descansando, podia estar em casa com ela, mas eu sei que o que eu estou buscando, eu estou correndo atrás é por elas. Então era muito importante eu saber que eu tinha elas comigo, sabe? Então, assim, valeu a pena cada centavo e cada suor. Eu devo ter mais hora de Uber do que sei lá o quê. Meu Deus do céu. Se eu ganhasse por Uber, eu tava mais. Nossa. E assim, quando aconteceu de eu não ir mais, que teve uma fatalidade na clínica, assim, de um funcionário que a gente descobriu muita coisa, eu não entendi. Eu falei, meu Deus. E quase um ano depois, aconteceu um episódio aqui em Cascavel, muito sério, do voo. Meu Deus. E era um voo que normalmente eu pegaria ou para ir, ou para voltar, ou para alguma coisa. Então, assim, perdemos amigos, né, famílias, tudo, muita gente. E naquele momento eu recebi tanta ligação, Pra saber se o senhor tava, né? porque era um voo que eu falei, tava pra Sorocaba, os caras estavam viajando, estavam nos Estados Unidos, me ligaram. Gente que eu nem lembrava que gostava de mim, assim, que lembra tanto de gente que me ligava. Tanto que a hora que eu descobri que isso aconteceu, eu tava atendendo, ninguém sabia o que era verdade e o que não era. Eu via tanta ligação no meu celular, lembra que eu tava com o Apple Watch ainda, assim, que não parava de vibrar aquele negócio, assim, guarda só um pouquinho, porque alguma coisa aconteceu. Na hora eu pensei que minha mãe, não sei por que eu pensei nela, né? E aí não era nada disso, né? Pô, eu descobri que era o voo, tipo, meio que uma crise de ansiedade, com um choro, que eu falei, meu Deus do céu, cara. Que é isso? Que será que tá acontecendo? Que mundo que a gente tá, que tá acontecendo? Porque hoje em dia é muito difícil essas atrocidades, essas coisas acontecerem, assim, né? E aqui ainda, uma cidade assim, tipo, uma cidade gigante, a gente tem, né? E aí eu falei, putz, Deus sabe o que tá fazendo. Então, assim, às vezes a gente não entende naquele momento, né? E tudo que veio pela frente. Doutor, o senhor, eu tô aqui, o Francesco também tá igual eu, né? Só tirando dúvidas aqui. A gente vai conversando aqui pelo WhatsApp, mas moço do céu, vamos levar mais 1h30 esse podcast só de leve. Já falou que não tem compromisso. Não, chegou aqui vocês. Doutor, uma coisa que eu acho muito interessante e é um objetivo do nome, né? Pode viver, quer dizer, pessoas de fé podem viver. Então, eu vou usar um exemplo assim, um homem de fé que se dedica, que se esforça, pode adquirir um sucesso. E não um sucesso simplesmente midiático, mas sim
uma realização e uma satisfação de vida. Saúde, família, fé e financeiro, doutor. Sim. Eu tenho uma luta, o Francesco sabe, eu venho em um processo, doutor, de aprendizado e reeducar a minha mentalidade financeira, Sim. desde a minha vida pessoal, familiar e aos meus valores, aquilo que às vezes a gente acredita como se o dinheiro fosse uma ação maligna na nossa vida, Sim. né? Como se e não é, né? Eu demorei muito para entender tudo isso. E quem se aproxima de mim hoje, eu tento passar esse mesmo pensamento. E o senhor é alguém que conseguiu desenvolver isso, conseguiu construir isso, né? A gente criou um pensamento que só enriquece quem é ladrão, a gente só enriquece quem é ruim, corrupto. E a gente está tirando o mérito de pessoas boas que estão dando o seu melhor e colocando o seu coração ali naquilo que faz, né? Exato. Eu falo que é aquele negócio, aquela pessoa que fala assim, mas ele tá ali porque foi sorte, né? É tipo mais ou menos isso, né? Então, quando é sorte, doutor, hoje me incomoda menos, sabe? Foi sorte. Foi sorte, né? Uhum. Porque a Bíblia fala, né, que Deus nos dê Sim. toda a sorte. Então, tá ótimo. Agora, quando a pessoa diz, não, tá fazendo isso porque é sem vergonha, tá enganando os É outros. isso aí. É igual, lá um rapaz montou uma loja bem bonita, aí o pessoal falou, nossa, será que tá desviando dinheiro? Aí eu cheguei com a Aline e falei assim, moço, não pode ser desse jeito, não. Às vezes nós até pensa, mas não pode, né? E é um erro, doutor, é um erro grave. É olhar o mérito do outro e você desfazer porque você não tem capacidade. Exatamente. Não, eu passei muito por isso também, É, tá? doutor. Meu Deus do céu. Muito. Assim, a ponto de... Porque se você for no consultório, você vai ver que, tipo, ó, hoje, todo dia 7 e pouquinho eu tô ali, né? E se posso, fecho ele, eu falo que eu fico até demais, mas é em busca de um propósito, né? Então, assim, uma equipe boa, gestão, ter tudo que eu sempre quis, né? Com relação a isso, claro que a Johanna e a Laura sempre do meu lado ali, e elas sabem o porquê de tudo isso, mas eu falo que o dinheiro, ele tem que se tornar o nosso escravo. Através dele, a gente poder proporcionar e ter aquilo que a gente sempre sonhou. Entendeu? Então, assim, um conforto para minha família. Vou te dar um exemplo de tudo. Sempre quis ir para fora do país. E eu tenho 38 anos, eu fui fazem 2 anos. E aí a Johanna comprou que eu contrariado, queria quase pegar ela. Tava presente, nossa, eu falei assim, poxa, que presentão, hein? A passagem, o resto vem, né? O Então, presente é a passagem. e, E o cara, restante eu faço o quê com nossa, vocês duas? Eu exatamente. dou um presente para vocês também. Cara, eu vou te falar assim, eu nem podia, assim, naquele momento, não é porque, assim, ó, a gente abre mão de algumas coisas para poder, não é que a gente não pode, mas como eu tinha outras prioridades, aquele momento eu não poderia. Mas se você pensar, você nunca vai poder. Então, assim, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida até hoje. Você pode perguntar se foi quando eu comprei o carro, quando eu fiz isso aqui. Eu lembro da felicidade delas. A hora que chegaram naquele parque da Disney. Eu saí chorando no parquinho. Um cara de 30 e poucos anos, eu saí chorando assim. Eu falei, meu Deus, isso daí. Eu falei, o que aconteceu? Eu falei assim, nossa, parecia que eu tava dentro de um filme. Eu nunca vi um negócio desse. Tipo assim, sabe, a Laura que foi me socorrer. E hoje a gente pega e vê esses vídeos, esse momento que a gente pôde, através mesmo do dinheiro, proporcionou para nós e através, claro, do trabalho, do esforço de todo Criando mundo, memórias, né? mas demais. Assim, tipo, não, pergunta se você lembra, tipo, carro, claro, é legal, tudo. Mas, putz, criar Dinheiro, esse... dinheiro não traz felicidade, mas compra passagem pra Disney. Exatamente, exatamente. A passagem eu ganhei de presente, né? Quanto o resto. Mas... Melhor ainda. Ai, ai, mas tipo... Então, assim, eu tento muito dentro da minha casa mostrar o contrário do que a gente estava conversando ali do que antes. nós fomos educados. Exatamente. Que a nossa geração foi educada por uma geração que aprendeu isso. É Né? isso. Na novela, você via na novela, porque não tinha, tipo, hoje em dia a criançada tem acesso, a gente tem acesso a muita Sim. coisa, mas você via lá na novela, o cara ruim era o que tinha dinheiro. Nossa, olha lá, tá vendo? Que ele ganha dinheiro. Ou o doutor, não sei o que. Putz, cara, cadê o lado bom de tudo isso, né? Então, assim, para tirar isso da cabeça, essa escassez, esse não merecimento,
Eu lembro que eu sofri bastante com relação a isso, porque tinha vezes que eu achava que não era capaz mesmo, sabe? Mesmo estando com isso, será que eu dou conta de pagar o seguro? Será que eu dou conta de pagar a parcela? Pô, né? Tipo assim, são coisas assim. Aí não vou falar que ainda hoje a gente não tem isso, e ninguém tá saindo, tipo, fazendo um monte de coisa de loucura, mas são prioridades, e eu acho que a gente pode sim, quando você quer, e você tá no caminho certo, você consegue, conquista, entendeu? Doutor, eu vou aprofundar essa pergunta. Mete ficha. Como que nós podemos fazer? Ó, estamos falando de dois leigos aqui, eu, Francesco. Desculpa cortar você, Douglas. Ele falou É. assim que vai estar até às 7. Ele acho que dá tempo de eu ver aquela dorzinha que eu tenho no Aí, dente ó, aqui. viu? Não, eu começo às 7, se quiser você vai direto. Ah, mas o homem atende Fernando Sorocaba. Vamos aprender primeiro como ganhar o dinheiro. É Depois verdade. nós vai. Você tá com muita pressa. Deixa que depois eu dou um jeito nesse dente, deixa comigo. Fechou, então. Doutor, eu falo assim, a questão como que isso pode ser feito na prática. Ó, a gente está falando de um conceito real. Alguns empresários acompanham a gente, pessoas acompanham a gente. Como isso pode ser real? Uma construção mental, que eu achei legal, o senhor deu uma introdução muito legal, e também na sua prática. Né? A gente vê os empresários, tem empresário que ele reage ao governo, não que isso não nos interfere muito, mas infelizmente, doutor, se nós não passarmos por isso, a cada eleição a gente fecha. É, A isso cada aí. 4 anos nós estamos Tá desistindo. louco, né? Não é? Exatamente. Não, isso é isso mesmo. Mas assim, eu lembro, eu sempre vou voltar a falar do merecimento. Eu falava assim, como eu sempre quis algo, você quer algo, se você trabalha, se esforça para aquilo, você merece. Mas não aquela pessoa assim que, tipo, eu trabalhei tanto hoje, eu mereço comer. E o cara vai lá e se esbalda naquilo. Ou, não, eu trabalhei tanto, eu mereço e vai lá e gasta aquilo que não tem, ou como tem. Mas eu vou falar de alguns gatilhos que me ajudaram muito. Que, tipo assim, sabe daquele momento que às vezes alguém fala assim, não, mas você não pode. E porque você só lembra normalmente disso, né? Se você pular ali, você vai, tipo, você não pode. Eu trabalhava assim, eu posso, sabe aquele negócio que você vai repetindo? Ou coisas que eu não queria lembrar, eu falava assim, obrigado por me lembrar, mas eu quero esquecer. Porque o nosso cérebro é muito complicado, né? É uma máquina assim que não tem tamanho de. E por mais que a gente tente sempre entender, se a gente não trabalhar algo, ou não, se você não trabalhar algo nessa parte de merecer e você entender tudo isso, não consegue. Então, eu acho que foi por degrau por degrau. Então, eu queria chegar em algum lugar, tinha vontade, entendeu? Só que, assim, às vezes batia na trave, né? E aí que é o problema. Eu falo assim que teve uma vez que quase quebrei, né? Quase porque tinha de onde tirar, né? E eu lembro, pô, mas cara, eu te avisava, não sei o que, parará. Eu falei assim, pai, não tem o que fazer, cara. E eu fui lá na igreja, do dia que eu descobri isso, lá na Cancele e pedi para Deus a sabedoria do que fazer, porque naquele momento eu não pensava onde eu podia tirar, porque tipo, pega essa água aqui e molho aqui, entendeu? Não, acabou esse aqui, ferrou, cara. E aí, já era, meu Deus. E eu tava entrando nessa bolha, entendeu? Opa, respira, não é só acerto, cara. Vamos lá, pega isso aqui, distribui, fortalece, vai subindo. Mas demorei uns dias pra pensar nisso também, tá? Mas assim, então, é isso, sabe? Tipo, dá uma pensada antes de agir, ter uma certeza daquilo que você quer. Então, como eu tinha esse objetivo, é o que eu seguia. E cercado de pessoas boas. Mais importante, porque na hora que você tá mal, seu amigo, se você estiver perto de pessoas ruins, e normalmente, nos dias de hoje, tá difícil, então, isso faz uma grande diferença. Deus é coração, você saber aquilo que você, a pessoa que você saber onde você pode procurar o carinho, o discernimento. Eu lembro que eu passava muito assim, se o Wade tá lá agora com o Diogo lá na igreja é porque ele tá mal, hein? Não sei se você, tipo, o cara só ia lá depois que fazia alguma coisa, ou que ia separar, ou que não sei. Pô, não é isso, né, cara? Tipo, você tem que estar nos dias de glória também.
E muita gente normalmente não é assim. Eu vou falar porque eu vivencio isso, eu vejo isso. Até a gente estava brincando agora no Sim. começo, que faz tempo que eu não via eles, tudo. Então, assim, nós colocamos um propósito, uma prioridade. Eu falo que a gente até teria que sair mais para visitar mais as pessoas, ver mais os amigos, mas a gente tá tão se curtindo em casa, nós ali, que não é que a gente não saia, mas a gente tá tão mais seletivo em algumas coisas para deixar aquilo ali entrar dentro da sua casa ou o que você quer. E assim, isso é tão bom, né? Você saber aquilo que você pode chegar, onde você quer. Eu acho que assim, tô começando a viver um pouquinho do que eu sempre quis, mas a gente sempre quer mais. Então tem que ter sabedoria. E então são coisas tão fáceis, né? Tipo assim, eu falo, você poder ir na missa, você ler a Bíblia. Até tem que voltar a fazer isso. Eu comprei aquela 365 dias que você lê a Bíblia. Sim, sim. Cara, eu andava, tipo, tô meio ausente dessa parte, eu preciso até, inclusive, voltar. Eu andava sempre com 4 dessas no meu carro. Porque foi quando eu comecei a ler a Bíblia, né? Com uns diazinhos sem ler ali, mas assim, porque todo mundo fala, eu não sei como começa. E aí o povo tava lá com, não sei se posso falar do Capela das Pais. Todo Pode. mundo tá lendo aquilo lá. E assim, Pode. cara, não vou falar que é ruim, porque aquilo ali me ajudou também Sim. pra ter um início, entendeu? Doutor, Né? eu acho, a gente passou uma fase no Brasil de emborrecimento e desmerecimento do outro. Então, antes de ler o livro de autoajuda, a gente se olha como um fracassado. Não, É, moço, autoajuda é a capacidade de se recomeçar. exatamente. Nenhum empresário, igual o senhor falou, vai crescer sem quebrar, nenhuma pessoa vai crescer sem entender o que está acontecendo no processo, ninguém vai subir sem se machucar. É, E aqui no Brasil a gente tem esse pensamento, né, de se eu estou me esforçando, não vai dar certo. Exemplo, entrou 4 pessoas com características de sucesso aqui. Ambos têm uma mesma característica. O francês vai confirmar comigo. Todos falam sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Aí a minha pergunta é: os que tiram sarro disso são isso? é. Né? É a capacidade de ter isso, né? De falar assim, caraca, eu preciso melhorar. E o Café com Deus Pai, igual o pessoal, é ruim, é ruim, é ruim. Eu falei, meu irmão, é ruim pra quem? Um cara que nunca teve uma experiência e começou dali, começar a adquirir conhecimento, mas é quase tudo pra ele. Exatamente. Não é nem bom ou ruim, é tudo. E acho que daí quando a pessoa critica sem ter um conhecimento do que está falando, ela bloqueia uma porta tão boa de entrada daquela pessoa que está buscando isso que a gente está Uhum. falando. Entendeu? Então, assim, eu também penso muito antes de julgar, né? Sim. Então, são coisas assim que eu falo que a gente tem que pensar bem antes de falar, né? Né? Sobre isso. Deixa eu falar para você que quer aprender a investir no ramo imobiliário. Douglas, estou precisando comprar, vender, preciso de alguém para me auxiliar. DGX, Negócios Imobiliários, te auxiliando, te ajudando, te orientando às melhores oportunidades e, acima de tudo, os melhores investimentos. Onde eu vou vender, onde eu vou comprar, quem vai me orientar, para onde eu vou, aonde eu encontro. DGX está ali para poder te auxiliar e transformar todo o negócio em uma grande oportunidade. Chels, construtora em Cianorte. Se você está precisando empreender ou construir o seu sonho, que é a sua casa própria, você precisa conversar com eles. Eles vão orientar, direcionar, te apresentar o melhor orçamento, a melhor forma de tornar o seu sonho viável. Eles não é só uma construtora, uma consultoria, um direcionamento para que, em hipótese alguma, o seu sonho de construir a sua casa se torne um pesadelo. Eles estão ali para te dar suporte e fazer o seu empreendimento ser um sucesso. Chels, construtora. Botânica Farmácia de Manipulação. Deixa eu te falar sobre a Botânica. Pensa uma empresa capacitada, com alta qualidade, atendendo aquilo que a sua saúde precisa. Precisa de manipulados, fitoterápicos, dermatológicos, precisa de um remédio, de orientação, precisa de suplementação, precisa de autocuidado. Farmácia Botânica em Cafelândia. O senhor estava falando do aprofundamento bíblico, perdão, eu cortei. Não, mas eu falo assim, se você ler a Bíblia, né? Eu não terminei de ler ainda, quero poder conseguir, né? Fazer tudo isso, mas eu falo, ali tem tudo, né? Ali você consegue ter, tipo, base do amor, base do dinheiro, base, cara, de tudo. Mas, claro, tipo, por que eu considero que foi legal o formato que eu estava lendo? Porque você consegue
colocar suas observações, né? Eu falo como leigo nessa parte mesmo. E a partir daí me abriu muito caminho, porque quando você liga lá na televisão, às vezes você vê alguém falando no Pode Viver lá, falando sobre a Bíblia lá, tipo, uma Templo de Salomão, onde, pô, o cara já remete àquilo que já leu ali, né? Não é algo desconhecido. Então, assim, tá fácil o acesso, tanto hoje, aplicativo de Bíblia, tudo qualquer coisa, só não vai quem quer, quem não quer, né? Acho que em tudo, né, doutor? Todo crescimento ele se torna oportuno, É. né? Eu vejo que o senhor falou ali que o senhor anda com o terço do senhor, né? Isso. Ele tá até aí, né, doutor? Não tem- Ah, Sim. Porque não é, né? Mas assim. ah, mas... Só que, assim, muitas e muitas vezes, inclusive na palestra que eu fiz agora semana passada, daí o pessoal falava, como é que você ficava apertando no bolso? Porque como pra mim aquela parte estava sendo um pouquinho de novidade, falar sobre aquilo ali só, tipo, eu nem sei, mas me ajudou. Foi com certeza, entendeu? Então, assim, naquele momento foi tem fé, vai, que você vai conseguir. Suei um pouco com medo, mas consegui. Que massa. Entendeu? Então, assim, meu terço me acompanha. Eu acho que, é, tipo, a minha base dentro da igreja, assim, foi muito boa. Eu nunca fiquei, assim, com um olhar ruim. Eu lembro que teve uma época que eu não entendia por que meu pai e minha mãe viviam tanto dentro da igreja. Nossa, vamos perder, tipo, esse dia dos pais, a gente tá aqui, vai, não sei o que, a gente tá aqui. E a gente não aceitava, sabe? Eu ficava relutante, assim. Inclusive, até hoje a gente conversa ainda e fala assim, pô, a gente passava todos os dias dos pais lá na festa da igreja, São Cristóvão, não sei o que, não sei o que. Pô, mas, cara, você lembra quanto era legal isso, vender as cartelas do bingo, que você tava pulando, porque era o que a gente tinha. Hoje a realidade é diferente. Hoje, se você quiser, você vai pra Foz, você vai pra... Mas naquele tempo, ir pra Foz do Iguaçu era igual ir pro, sei lá onde. Pra Disney. É, tipo isso, entendeu? Tipo, meu pai ia pro Paraguai, ele ficava esperando chiclete. Parecia que ele tava indo pra Disney mesmo. Mas é. Entendeu? Tipo, então, é, passou isso e hoje eu vejo, graças a Deus, assim, eu fiz muitas escolhas certas, né? Assim, não é só por isso, né? É para isso acontecer, é dessa forma que tudo tem que ser. Então, assim, eu busco sempre esse conhecimento para não errar, não tá de uma forma que eu consiga se tornar vulnerável, né? Hoje, assim, selecionar onde você está é muito importante. Bom, isso- Perdi um pouco no final aqui, mas assim, Não, perdeu nada. Eu ia falar. Em casa a gente tomou essa atitude, sabe, doutor? Foi a atitude mais difícil. Quando você decide que você tem que aprender e você tem que crescer. É se afastar de pessoas ruins. É difícil, porque às vezes é o seu ciclo, você não quer ser ofensivo e então a pessoa é ruim. Se você fazer, vai ter um período que vai ser pior. sim, Então você tem que tomar essa decisão. Pessoas difíceis, pessoas ruins, você tem que tirar de você. Dura um pouco tempo. Mas a decisão mais difícil ainda foi me afastar de pessoas boas que não tinham o mesmo propósito. Então me afastei de amigos que eu gostava, de pessoas que eu amava, não porque eles iriam me atrapalhar. É que, infelizmente, o meu tempo já não dá mais para colocar ali. E é difícil a pessoa absorver isso. Nossa, isso é maldade. Não, não, isso é realidade. Eu tenho amigos meus que eu tô remarcando para eu poder estar com eles. Não porque eu não quero, não porque eu não posso. É que, infelizmente, a realidade que ele tá não tá na mesma que a minha. Sim. Eu acho que isso que o Douglas fala, o doutor também falava, questão de família, né? Entra um pouco no tudo, nem tudo pode, nem tudo me convém, enfim, algo nesse sentido. E algo que o Douglas falava dos nossos convidados também, a questão é que, tipo assim, conforme a gente vai amadurecendo, nós vamos percebendo quem são as pessoas que nós queremos é próximos a isso aí. nós, quem vem para somar, e a gente vai valorizando também mais o tempo em família, como o doutor dizia. Eu não tinha pensado igual você falou agora ali, sabe? O mais difícil é você abrir mão de estar com pessoas que você gosta, Que mas que são não. boas. Exato. Eu não tinha pensado desse formato, porque eu falava assim, nossa, será que eu tô tão seletivo? Você pode ver que eu já cheguei falando assim que, é porque eu comprei isso, comprei aquilo, e daí eu fiquei focado nisso, mas não é, cai nisso que você acabou de falar.
Cara, né? as pessoas que eu tô me aproximando hoje têm o mesmo propósito. Exemplo, muitas pessoas apareceram. A gente sempre teve um foco muito grande do Francesco que tá com a gente, Uhum. né? A vida nos permitiu estar isso, graças a Deus. Mas por quê? Porque eu olhava o Francesco e falei, pô, mesma característica e mesmo propósito. Sim, Os outros que passaram foram bons, teve um ruim, né? Um só ruim, mas os outros foram bons. Mas os bons não estavam na mesma vibe. sim, Então a gente acabava se prejudicando não por maldade, não por desejo, mas se prejudica por não estar no mesmo objetivo, sim. propósito. Mesma coisa a esposa, sabe, doutor? Eu não lhes dou mais brecha para pessoas que a minha esposa não quer que eu dou, sabe? Então assim, Fato. minha esposa olha assim e fala, olha, eu acho que aquela pessoa ele não tá na mesma vibe, eu não me dou bem com a família, eu não me dou bem com eles. Sabe, ela olhou e ela não, eu já faço. Por quê? Porque o propósito meu hoje é familiar. Se eu tô crescendo é familiar, se minha esposa está bem, então eu quero que isso aconteça. Se eu quero, eu preciso direcionar, né? Exatamente. É isso aí. Eu também, assim, o povo até brincava, o Wade é muito Zé Povinho, conhece todo mundo, não sei o quê. Mas é isso que você falou. Tipo, eu acato muito o que ela me fala. E não é só por isso, claro. A gente sempre conversa, pô, Sim, por quê, né? né? Pois é, não tinha visto esse lado. Olha, observa isso, observa aquilo. Eu falo que a mulher é muito mais sábia que o homem. Então, Sim, assim, né? São muito mais. muito mais desenvolvidas. Então, assim, dá atenção pra sua mulher, porque ela tem o dom. Eu gostei demais quando a Lina chegou e ela falou, amor, o que você acha de fulano? Eu falei, amor, vamos dar tempo a essa pessoa? Ela falou, por quê? Porque eu tô achando que ele é de verdade. Ela falou, então tá bom. Em compensação, outras pessoas ela chegou e falou, não gosto dele. Na lata, sem questionamento, sem dúvida, sem nada. Eu falei, então não serve. E não, mas aparentemente era bom, olha, aparentemente servia, aparentemente isso nos ajudou. Devo muito mais, eu não vou. Contra um princípio que é muito nítido, Sim. né? E é difícil, né, doutor? Nossa Senhora. E Muito difícil. eu tô preparando, doutor, uma sequência de aulas ali para os homens do Forja, né? Aulas assim, encontros que a gente faz com o seguinte tema, aprenda a viver na solidão. Solidão familiar, pai e mãe, que você precisa se desvincular. A solidão pessoal, para você poder se refletir. A solidão de casa, onde você tem que aprender a conviver com sua mulher e seus filhos, Sim. sem interferência da televisão, dos amigos e do mundo lá fora. E a solidão com Deus, onde tudo isso para que você possa parar. Essa solidão é necessária. E a gente, na nossa carência, quer ser amado Uhum. e esquecemos que, na maioria das vezes, não está sendo amados, só estamos sendo sugados ou aproveitados ou Exatamente. destruídos, né? Eu falo assim, um elogio, dependendo do como vem, ele vai um anzolzinho que se você se deixar ser fisgado, você tá meio clichê, né? Mas é assim, Não mas é, é a pura verdade, né? Tipo mas assim, pura o verdade. cara chega elogiando e o cara ou a mulher, ou quem seja, e se você deixar aquilo ali fisgar você de um ponto que às vezes você não consegue voltar atrás, isso pode fazer um efeito tão ruim na sua família, desde um negócio, né? Igual falou que ela fala pra ti, né? Olha, não gosto dessa pessoa. E às vezes a gente não quer dar o ouvido, mas logo depois, assim, vê que ela tá tão certa quanto. Ó, o dia que eu vim aqui, vim em Cascavel, eu não conhecia o Diogo, tal, e deu certo, eu vim dormir na casa dele, eu tinha um compromisso, eu dormi, né? Sei que foi um rolo assim, eu vim fazer uma formação e ia dormir na casa dele, beleza. A gente conversou, e o Diogo vai lembrar que eu falei assim, velho, a Aline precisa vir aqui, a Aline vai gostar demais de vocês. Quando eu cheguei, eu falei, amor, você tem que conhecer eles lá, vamos lá. Mas por quê? Porque eu tinha gostado tanto deles, que eu falei, eu queria que minha mulher, que eles passassem no crivo dali. Uhum. Porque já não sou só eu, é a minha É, família. Eu não consigo mais imaginar um lugar onde eu posso estar e eles não possam, né? e assim, isso aí eu acho que é um dos motivos que muitos casais eu acho que não dão certo, sabia? Tipo, eu vejo, bom, falando dos amigos, eu acho que todo mundo tem um conhecido assim, que o cara, pô, o cara até queria estar com a mulher, mas como ele tá em um ambiente que ele não vai conseguir isso, às vezes o cara acaba abandonando a própria família. Ela tá fazendo ou estando em lugares assim que. E daí se perde, aí foi. Aí o cara, quando vê, foi, aí já foi pro barco e vice-versa, né? Então é difícil essa situação, né? Não, doutor Ilma, eu vejo assim, os lugares que eu vou hoje acolhem minha casa inteira, entendeu? É isso aí. Eu já não tenho mais lugar que eu vou, amigos que eu vou, onde me recebam, sabe? Vamos lá receber porque, não, não, moço, se meu filho, minha esposa, minha filha não pode estar nesse ambiente, já tem que ser reavaliado.
A pessoa é boa. Não tô questionando o caráter, nem os valores dela. Eu tô questionando que o meu propósito já não é compatível. E a gente não tem coragem, né? A palavra propósito, ela é fuleira na boca de muita gente, porque a gente não tem coragem de pagar o preço. É isso aí. Falou tudo. Né? Doutor, eu vou falar o que pro senhor de um podcast desse, a não ser se nós conseguíssemos repetir outro. Então, vamos falar sobre aqueles temas que a gente conversou na hora que você quiser. Uma das ideias, né? Mas assim, gostei demais de estar aqui com você. Pô. Ó, foi muito gostoso poder compartilhar e ver o ser humano. Ó, eu vou fazer uma intimação aqui, inclusive. Se der tudo certo, vou falar com essa pessoa essa semana. Vamos ver, a gente coloca nessa televisão aqui, a gente chama o Diogo, fica com nós aqui, coloca o Sorocaba nessa TV aí, a gente faz um bate-papo. Ele é um cara muito de Deus. Meu Deus, assim, vamos sim. Vai gostar. Deus, isso é uma honra. Eu quero que ele conte um pouquinho disso aí que a gente passou aqui também. E aqui é a região que ele gosta demais, de Cascavel. Meu Deus. Semana que vem tá de volta aí. Eu sou muito fã dele. Não falo nem pela musicalidade. Eu achei muito top quando eu vi ele no Shark Night lá, né? Nadando os controles. Shark Take. E eu vi uma postura dele que vai além do cantor sertanejo, né? Porque a gente olha assim, o cantor sertanejo às vezes meio loucão. Sim. Quando eu sentei, eu falei, o que esse cara tá fazendo aí? Esse foi o meu pré-julgamento. Quando eu fui ver as empresas que ele tem, como ele cuida da marca Fernando Sorocaba, como ele cuida do processo, e a gente vai descobrir, eu falei, caraca, velho, nenhum sucesso vem por acaso. E o que vem por acaso é passageiro, né? Exatamente. Começa e dissolve. Exatamente. Eu falo assim, eu acompanhei muito tempo ali com eles, e eu vi o tanto de gente, às vezes, que usava o nome dele para chegar a um lugar. A gente passa, eu pelo menos já passei em uma versão bem simples, nem perto nada, não sei se você já passou por isso, mas ele falou isso, pô, cara, esse tal do aí, ele falou tão... Não, eu fico imaginando o que ele passa. Eu, doutor, não sou ninguém. Tem gente que já usa o meu nome pra falar as coisas. Imagina, né? O meu também. Não, um dia chegar lá, os caras falaram, Douglas não gosta disso. Aí eu cheguei lá e falei, gente, por que não tem isso aqui, né? Ah, falaram que você não gosta. Eu falei, mas quem foi quem falou? É isso aí. Aí a pessoa, não, porque o fulano. Aí vira aquele rolo. Ninguém sabe quem que é. Pai, eu tenho um ódio disso. E eu que sou um caceba, né? Imagina. Mas é isso aí. Mas é cada um na sua proporção. Né? Nós aqui, aí. Mas é isso, meu amigo. Espero estar aqui mais vezes com você. Meu Deus, doutor, eu espero. Não só isso, mas eu espero que minha família esteja com a sua. Amém. Porque eu acho que é laço assim que vale a pena. Obrigado. Exatamente. Obrigado por. Eu falo assim, obrigado por disponibilizar, sonhar o meu sonho quando o senhor chegou. Muito obrigado. É difícil ver seres humanos que olhem pra gente com desejo de ajudar. Eu não tenho nada a devolver pro senhor assim, né, em alguma coisa. Mas quando o senhor chegou ali e falou, Douglas, esse é o meu compromisso, eu me comprometo. É bom saber que tem gente que acredita na gente. Eu falo assim, por mais que você pense que às vezes você não pode retribuir, meu amigo, você já está retribuindo. Só de poder estar aqui, claro, mas de saber que alguém pode estar ouvindo e às vezes nesse momento tocando essa pessoa, né? Então, assim, eu sei que às vezes não para mim, mas é uma forma, né, de poder ajudar essa pessoa que está buscando isso, ou de estar passando o que eu passei lá no tempo. Então, assim, é muito importante. Tá? O que você está fazendo, o que vocês dois estão fazendo, assim, o que eu puder ajudar e agregar aí, como eu te falei, de outras partes que a gente sabe que nada também vem perto do céu, né? Sim. Então, assim, o que precisar de mim, pode contar comigo, tamo junto, eu acho que sim. Já deu certo, né? É isso. Meu Deus. Doutor, obrigado. Pessoal, eu vou encerrar esse podcast porque eu queria que o senhor olhasse. Eu tenho uma cara. Mentira. Não, tem ali um dente, vai daqui a pouco tratar. Tá eu, Francesco, todo mundo aqui esperando para consertar os dentes. A você, muito obrigado. Deus abençoe. Tamo junto. Até o nosso próximo Pode Viver.